Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre como o Vasco está sendo visto no mercado, vamos falar também o presidente do Conselho de Membros, Luiz Manuel Fernandes, manda mensagem para a presidência da associação falando sobre um possível assédio sexual e moral dentro do clube. É notícia ruim, atrás de notícia ruim, e também o provável time que vai a campo domingo contra o Santos. Tudo isso, pode ver. Essa vinheta ainda, salve galera do Vascão, um bom almoço para todo mundo. E o Vascaíno vai almoçar ansioso, porque domingo às 4 da tarde a bola rola aí como rola no Morumbi. Santos e Vasco é a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou como preferir, primeira rodada do retorno. O jogo será transmitido pela TV Globo, ainda não sei quem vai narrar na Globo, mas durante a semana a gente vai falar quem é o narrador e quem é o comentarista. Deve ser o Roger que vai comentar, geralmente tem sido o Roger que tem comentado os jogos do Vasco. E a gente também o jogo vai passar na Premier. Bom, vamos o papo editorial da hora do almoço, que vocês estão vendo a dificuldade que o Vasco está tendo de reforçar a equipe. Não reforçar por reforçar, mas de reforçar bem. De acertar no alvo sobre carências do time, como foi em 2023 com a 77. Eu sei que a Globo Esporte fez hoje tentando levantar moral do seu ex-empregado, que falou muito dos erros do Alexandre Matos na última janela da 77. Mas não falamos de Jean David, Lorde Augusto, esses jogadores que estão sendo mais prejuízo do que qualquer outra coisa, vindos contratados pela atual gestão em 3 janelas. Bom, mas vamos lá. Inclusive muitos puxa-sacos, muitos youtubers que têm afinidade com a diretoria, têm ajuda para achar apoiando a diretoria, pegaram a recuperação judicial como a única solução para salvar o Vasco. Eu sabia que não seria assim. Os grandes empresários, inclusive, têm um temor nessa palavra recuperação judicial, porque se você não tiver dinheiro para honrar, que você estiver comprometido com seus credores, é como o superendividamento para os CPFs, você tem que decretar a falência. E talvez seja essa a estratégia, mas vamos chegar lá. E a diretoria tem pegado, inclusive, as dívidas que ela está fazendo, não só as antigas, mas delas, e botado tudo na recuperação judicial. Primeiro foi o ex-presidente Jorge Salgado, já que pode ele se ofender, não estou aqui para ofender ninguém, mas ele ter falado que ele prestou anos antes de ser presidente do clube, dinheiro ao Vasco, e eu achava inclusive que ele havia se pagado. Porque quando ele entrou, ele falou que a prioridade dele era pagar credores, deixou de entender que era se pagar. Mas, pelo jeito, não rolou. Eu não tenho documento para dizer que ele está mentindo ou se está falando a verdade. Mas, que ele tentou chegar com o Pedrinho, tentar discutir nessa recuperação judicial, um abatimento de 90%, você só recebe 10 do que você emprestou em 19 anos. Ele denominou aquilo como recuperação do calote.
E pelo jeito ele não é o único. A Bradesco já assinou dessa operação judicial, que elas chamam de judicial aos credores. O empresário do Adson, que a diretoria botou todos os empresários que eles devem comissão, inclusive dos contratados dessa diretoria, colocou na recuperação judicial. E ele chiou também, falou mais ou menos parecido, similar com o Salgado, e ainda não falou essa palavra, mas que a diretoria tem tido a cara de pau, não falou essa palavra, mas que depois procurou o jogador dele. Embora ele tenha achado absurdo na proposta. E para vocês verem que eu já falava, o Rodolfo Campelo falava, o Flávio, não o Flávio Dias não, o Flávio Lopes, que é um dos grandes ministros do Vasco, já havia falado. Inclusive a gente tomou muita porrada, porque a gente falava da insegurança jurídica e que o mercado iria agimar. Vocês viram que, diferente de outros clubes, o Vasco é um parto para contratar jogadores que não chamaria de bagres, mas jogadores que têm que provar seu selo de qualidade ainda. Só esse Cuesta, por exemplo, o Gomes, beleza, mas o Cuesta, Carlos Cuesta, está um fato, inclusive a imprensa turca, um falando que vai vir para o Gigante da Colina, o outro está dizendo que está mais para o futebol russo. Mas, de qualquer forma, aí são, até o momento, o único jogador veio, o Ademar Lopes, né, que é o Thiago Mendes, vai vir um segundo agora, que é o Gomes. Vocês verem que o Vasco está muito mal visto. O mercado reagiu mal à recuperação judicial sem dinheiro entrando e sem dinheiro novo entrando. Não dá para comparar com o Botafogo, não dá para comparar com o Cruzeiro, porque eles têm dinheiro novo entrando. O Botafogo ainda mais porque participou nessa Copa do Mundo de Clubes. Foi eliminado nas oitavas de final, beleza? Pelo Palmeiras. Se tivesse avançado, teríamos de mais dinheiro entrando. Mas eles têm, o Vasco não. Eu não sei, tudo me leva a crer que a diretoria, da cabeça dela, foi ótimo, né? Sou bem a cabeça dela e a recuperação inicial não mediram as consequências. É preciso ver um mecanismo para dinheiro novo entrar. Para que o mercado veja o Vasco com os outros olhos. É como uma arte de conquista, uma arte de sedução, para você ver aquela mulher que te olha um jeito feio, e que isso mude. Depois tem que ralar, tem que mostrar uma outra postura, tem que mostrar uma certa criatividade, tem que mostrar uma postura diferente. E hoje o Vasco se recusa a ter essa postura. E pelo jeito, já que a atual direção diz que não tem que procurar investidor, o investidor tem que aparecer do céu nada, porque senão desvaloriza o produto.
Mas que vocês já acham, comentem, opinem, aqui a galera tem moral, aqui todos também. Se tem voando o nome de jogadores populares que a gente não vai falar, sem ter certeza, não tenho essa informação de colegas responsáveis, mentira aí, qualquer, eu acho que ficam procurando os marcos, transfer e ver que um jogador que está meio desvalorizado e chutam aí. Tem um que, inclusive um famoso que diz que vai chegar aí uma proposta no Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, mas não chegou, mas vai chegar. Aí deve falando o valor. Chute. Acho que jornalismo não é isso. Bom, mas dependente de chute para lá, chute para cá, de quem vai vir reforçar o Vasco ou não, nas notícias factuais estão escasos, notícias boas voando, notícias ruins. O presidente do Conselho de Membros, o Luiz Manuel Fernandes, protocolou na secretaria do clube pedindo explicações ao presidente do associativo Pedro Paulo Vulgo Pedrinho, como ele é mais famoso, que teria funcionária reclamando de assédio moral e assédio sexual dentro do estabelecimento do clube. Veja aí. Alguém sem noção me ligando. Bom, cravo. Se não bastasse uma diretoria cheia de vaidade, cheia de marra, já que o Felipe continua intocado. Pouco trabalho efetivo, mostrando aí senso de urgência. Se não bastasse isso, cheio de vaidade, agora vem essa acusação de assédio moral e sexual. Espero que o Pedrinho e todos, o Luciano, o Carregal, investiguem e, se realmente aconteceu, o assediador seja punido com rigor. Só isso, né? O Vasco já está cheio de problema. Aliás, o Vasco com um diário de problemas, né? Bons, notícias boas, têm sido raras acontecer. Espero que isso mude. Mas o que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui a Galera Moral, aqui todos os serviços. Então, boa noite com o resumo da quinta-feira do Vasco. Até mais.